Bom, com essa fase das conclusões, fica bem visível que quando chega nesse ponto de quando a gente tem conflitos de cultura, conflitos de filosofia que são mais fortes, né? Conflitos de linha de pensamento, né? Que é o que eu estou querendo dizer com filosofia, né? Que é mais difícil de mudar em relação aos caminhos que a gente tem depois que a gente encontra esses conflitos que são críticos, né? Digamos assim, que é a imposição, né? Ou seja, eu quero assim e não aceito que seja diferente, né? A gente tem a questão da negociação, que é quando a gente mostra os pontos, né? Defende aqueles pontos. E tem uma questão assim de passividade, né? De submissão. Então, se você não acredita nisso aí, esse ponto não é importante, tão importante para mim, então vamos trabalhar desse jeito, né? E a conclusão que eu cheguei com as respostas, né? Uma conclusão matemática no caso, né? Não é uma conclusão, digamos, pensante, é que a negociação ela é o caminho em que mais se tenta trilhar, né? O caminho, pelo menos inicial, que todo mundo tenta trilhar, né? Então, como isso está mais atrelado à flexibilidade, né? Então, esse é o ponto em que mais se tenta agir, né? Que eu acho bom, né? Eu acho bom. A gente sempre tem que ir negociando, né? E mostrando os pontos bons, os pontos ruins, porque a maioria das coisas tem pontos bons e pontos ruins, e é por isso que a gente faz escolhas diferentes na vida, né? Tem duas coisas que eu queria dizer sobre isso. A primeira é que a negociação ela é a maioria, mas ela não é a maioria esmagadora das respostas e dessa percepção que eu tive. E isso eu digo não só das respostas que eu tive pela minha curiosidade profissional, como de percepção mesmo de coisas, de pessoas que eu não consultei especificamente, né, mas que era perceptível na equipe, né, como membro da equipe era perceptível, né. E a segunda coisa que eu queria dizer é referente à ramificação do que pode acontecer quando a negociação não surte o efeito desejado, né? Então, quando eu estou lá defendendo que comentário é importante e estou fazendo com que eles ou aceitem que eu faço os meus comentários porque é parte do meu parâmetro de qualidade, da minha cultura, ou até num nível maior, poxa, eu acredito tanto naquilo que eu gostaria que aquilo virasse coletivo, né? Gostaria que todo mundo fizesse comentários, por exemplo, né? Então, o que acontece quando a negociação, né, essa argumentação, ela não surte o efeito desejado? Bom, na verdade ela não tem uma ramificação imediata, né? Ela sempre cai na submissão. Ou seja, a submissão aqui ele é um caminho secundário. Então, eu tentei mostrar para você os benefícios e você não comprou essa ideia.
então vamos deixar desse jeito aí. Só que a submissão, ela pode ser uma submissão do tipo, ah, beleza, vamos trabalhar deste outro jeito então, né? Eu preferia que fosse assim, argumentei sobre isso, mas vamos fazer do outro jeito. Então, essa é uma submissão é, de... Não, beleza, vamos continuar assim. Dá para continuar assim, segue a vida. E o outro é uma submissão do tipo, isso é muito importante, né? Vamos fazer do seu jeito, mas eu ainda vou fazer alguma coisa em relação a isso. E só que eu não posso fazer agora. Então, o que que isso significaria, por exemplo, num grupo de faculdade? Vamos lá voltar no exemplo do trabalho de faculdade, né? Então, olha, eu estou tentando te convencer que comentário é uma coisa boa, você não está comprando essa ideia, mas isso é muito importante para mim. Então, se o consenso, né, for não vamos fazer comentários, eu prefiro ir para um outro grupo, tentar um outro grupo que esteja mais alinhado com os meus parâmetros, né? Eu acho que se eu não for por essa linha, eu vou render menos do que eu posso e eu quero render o máximo que eu posso, né? Então eu vou me juntar com o grupo ali do lado e ver se eles estão mais alinhados com o que eu acredito, né? Então eu prefiro ir por esse caminho, né? Se a gente for falar de empresa, por exemplo, essa troca não é tão simples, né? Então isso talvez no primeiro momento seja uma submissão, né? Mas existe um outro plano em curso, né? Porque aquilo não pode ser desfeito imediatamente, assim, com tanta facilidade, né? Então existe muitas outras questões, assim, quando você está numa empresa, por exemplo, né? Então, em que nível está essa filosofia? Porque às vezes dentro de uma empresa aquilo está no core da empresa, né? Então não adiantaria mudar de time lá dentro, a filosofia seria a mesma. Mas se a filosofia for no seu time, você poderia talvez trocar de time e aí o trabalho fluiria melhor para você, né? E para quem está recebendo os frutos do seu trabalho, né? Então, essa é, é uma conclusão matemática que eu cheguei, né, do, do que acontece com quem negocia, com quem... Ah, é importante dizer, ninguém, ninguém que eu vi, ele trabalhou sobre a imposição, né? Isso eu acho muito bom, assim como ver que a negociação imperou, né? Foi a maioria, né? Então ninguém pôs sua visão, né? E causou conflitos por causa disso, né? Então isso é muito bom, né? Porque você argumentar é muito importante porque não existe verdade absoluta, né? Existem contextos, né? Coisas se aplicam, coisas que não se aplicam, né? E essas visões diferentes, elas podem causar um, uma ruptura, né? Então, poxa, eu trabalhava ali no time A, mas o contexto me fez acreditar que eu iria
render melhor no time B, que está mais aliado com os meus parâmetros, né? Então eu vou para o time B porque eu acho que vai acabar dando melhor, né, para o coletivo, né? O guarda-chuva que engloba todos os times e para mim mesmo, obviamente. Então ninguém foi pela imposição, né? Apesar de que isso pode gerar uma ruptura. Então aquilo é tão importante para mim que eu prefiro romper com aquele grupo, né? Para continuar levando a minha cultura à frente, né? O que eu acredito. Então, ok. Mas essa ruptura, ela é feita de um jeito respeitoso. Então, não é pela imposição. Não estou impondo que todo mundo faça comentário, porque eu acredito que comentário é bom, né? Então, essa linha da imposição eu não encontrei. Isso é muito bom. O que me preocupou um pouco, assim, foi a linha da submissão, né? A linha da passividade. Então, existem contextos em que, olha, eu não quero que você faça comentários. Aí você para de fazer comentários sem negociar, sem argumentar, simplesmente porque você tem uma noção de que existe uma relação top-down. Então você tá submisso a alguma situação e você acha que não tem direito a argumentar ou porque você quer evitar conflitos, né? Que aí é uma decisão pessoal também, né? Então a questão da passividade. Então você desistiu de fazer, mesmo sendo importante para você, porque você tem uma noção top-down ali que está influindo nas suas decisões, né? Então você nem passou pela questão da negociação, da argumentação, né? Então isso é uma coisa também que eu queria deixar dita no vídeo, que foi uma coisa que me preocupou um pouco, né? Sobre você deixar de negociar, de expor, de lutar por aquilo que você acredita, assim, porque você não deixa, não cria uma luta da noite pro dia, né? Poxa, hoje eu estou levantando a bandeira do comentário, né? Não, você ouviu, você leu prós e contras, provavelmente você esperou para ver na prática, para ver como é que aquilo ia ser encaixado no seu dia a dia, encaixado com a cultura que você já vinha trazendo, né? Para falar, não, vou defender isso aqui. E isso é importante para mim a ponto de isso causar um remanejamento no meu dia, na equipe que eu estou inserido, no contexto que eu estou inserido. Então, eu quero defender essa ideia até esse ponto. Até o ponto de eu falar, tá, então eu vou buscar um outro caminho, né, que esteja mais alinhado comigo, com o que eu acredito hoje, né? Então, a negociação ganhou, beleza, mas antes de eu receber as respostas, eu esperava que a negociação fosse um caminho em porcentagem maior, né? Que mais pessoas estivessem no caminho da negociação, né? Mas o caminho da passividade teve mais adeptos do que eu esperava. Bom, isso foi uma junção de respostas individuais, né? Então, o que eu estou deixando gravado aqui no vídeo é a surpresa, né? É a comparação do expectativa-realidade, né? Então, não vou aqui dizer que é uma coisa ruim ou que é uma coisa boa, assim como tudo que eu vim falando
desde lá do início, são dos aspectos pessoais, dos aspectos individuais, né? E como eu disse, tudo partiu de uma curiosidade profissional, e eu não quero discutir mercado. Poxa, o mercado tá assim e tá agindo assim sobre as pessoas. Não é a intenção do vídeo ser científico, assim, trazer estatísticas. É simplesmente eu estou falando dessa conclusão, desses três caminhos básicos, né, da imposição, da negociação e da submissão, da passividade, porque foi um, onde eu encontrei surpresa, né? Assim como fazer esse vídeo foi uma surpresa, né? Ter me gerado a vontade de fazer um vídeo falando de todos esses aspectos, essa conclusão sobre sobre quantos vão pela negociação, quantos vão pela submissão, também me surpreendeu. E é só por isso que eu estou colocando isso aqui na conclusão do vídeo, né? Eu quero que isso fique registrado para mim mesmo, né? Talvez isso mude no futuro, né? Então eu quero deixar registrado que o que eu recebi foi isso, né? Uma outra coisa que eu também notei, e não foi pela pesquisa, mas eu vou deixar registrado também, já que a gente falou desse assunto, é a nebulosidade, né, a falta de clareza entre o que eu considero filosofia e o que eu considero cultura, né? E por que eu estou dizendo isso? Pegando exemplos simples como esses que eu dei sobre comentários, sobre teste unitário, eu já vi muita gente falando sobre, não é a cultura da empresa. Sim, mas a cultura, né, pelo jeito que eu vejo, é uma coisa formada coletivamente, porque a cultura é tipo mostrar como aquilo anda, como os aspectos são valorizados, né? Porque cada indivíduo contribui para a cultura, mesmo que seja passivamente, né? Então, eu não estou lutando pelo aspecto X, apesar de ser importante, ou eu não luto pelo aspecto Y, porque eu acho que não é tão importante assim, cada um faz o que achar melhor, né? Quais as bandeiras que eu levanto, quais as bandeiras que eu não levanto, né? Então, assim, não tem teste unitário na cultura da minha empresa, então eu não faço. Tá, mas você foi impedido de fazer teste unitário? Alguém te impediu de fazer? Alguém está te impedindo de desenvolver com os parâmetros de qualidade que você acredita? Seria tão ruim assim se só você fizesse teste unitário, por exemplo? Você está num grupo ali da faculdade ou num grupo do trabalho e só você faz teste unitário. Assim, então, assim, alguém te impediu de fazer? Pode não ser a cultura da empresa fazer hoje, mas em primeiro lugar, ela te impediu de fazer? Se não te impediu, já é um bom começo. Poxa, mas eu gostaria que todo mundo fizesse. Tá, você já conversou com a equipe? Já entendeu os motivos deles? Né? Porque se ninguém te impediu, provavelmente ninguém vai impedir os outros também. Então é uma questão de argumentação, né? Então talvez a sua cultura vá virar uma cultura coletiva eventualmente. Mas para isso você precisa primeiro dizer quem você é, no que você acredita
e aí levantar essa bandeira, para que as pessoas vejam do que se trata e aí sim talvez ganhar mais adeptos, né, digamos assim. Então, por que eu digo isso? De ser um pouco nebuloso. Porque às vezes a pessoa fala, não é cultura da empresa, e aí deixa de fazer. Mas deixa de fazer sem dizer que é importante para ela, sem dizer por que que aquilo, por que que ela gostaria de levantar aquela bandeira, né? Então não é simplesmente desistir, pelo contrário, é falar por que que você gosta daquilo e por que que você quer que aquilo perpetue. E às vezes não só por você, mas talvez é, contaminar a equipe, né? Digamos assim, né? Poxa, imagina se de 10 pessoas que estão na equipe junto com você, se 5 a mais acreditarem em teste unitário e começarem a agregar isso no dia a dia deles, né? Eu queria falar muito sobre isso, porque existe também aquela questão do tipo, eu vi num curso, saiu no artigo semana passada, tem um framework novo agora que faz isso, isso e aquilo automaticamente, ou que deixa mais fácil de fazer. Eu acho que o aspecto humano, a carga de conhecimento que a gente traz quando a gente entra numa empresa, numa equipe, num grupo, ela tem muito valor e ela atinge os outros de um jeito único, né? Por exemplo, se eu ver um curso na internet hoje, bom, o curso é um só, né? Tá ensinando um conceito tal, tá mostrando uma estatística tal, e aí cada um absorve de um jeito, beleza. Mas quando eu for defender aquilo, né? Quando eu for argumentar que aquilo é bom, vai sair de mim de um jeito único também, né? Então, olha, gente, não precisa sair de um curso, pode sair de percepções, né? Que é o que eu estou falando aqui no vídeo. Então, compartilhe suas percepções, compartilhe as percepções, né? Compartilhe as suas conclusões, né? Pense sobre os anos que você já trabalhou, as pessoas que já viram o seu código, as pessoas que já viram o seu trabalho, o jeito que você fala, né? Que não é só código, né? A gente precisa trabalhar em várias vertentes, né? E defendendo as ideias é um desses jeitos, né? Então, antes de daquilo virar uma consciência coletiva no meu contexto, então eu fui lá, talvez fiz uma apresentação e falei, olha gente, aqui é um exemplo prático do nosso cotidiano e isso melhoraria o nosso cotidiano assim, assim, assado, né? Um exemplo real do cotidiano que você não vai ver num curso, né? Vai ter um exemplo genérico lá, mas quando a gente vê como aquilo se aplica no contexto que você está inserido, muda, né? O jeito que você recebe aquilo muda, né? Então, leve as suas percepções adiante, né? Leve o seu conhecimento, a sua bagagem adiante, né? Levante as bandeiras, independente de como aquilo vai ser recebido, né? Às vezes a gente deixa de fazer por presumir um resultado, né? Mas leve, não fique só na... Se é muito importante para você, não fique só presumindo que aquilo vai ser recebido assim ou assado, né? Então, se é muito importante, trabalhe com fatos. Então, apresente, veja como as pessoas vão receber e depois de comentários, de feedbacks, aí você toma uma decisão mais assertiva,
né? Baseado em fatos, né? E não, eu acho que não vai adiantar eu fazer isso porque vão receber assim, assim, assado, né? Então, de fato, depois que você tiver uma conclusão, aí a decisão também é sua, mas eu acho que você tem que expor, né? Porque você tem uma bagagem que é só sua. Ninguém tem a bagagem que você tem. Você estudou na faculdade num ano específico, ou você aprendeu por conta própria de um jeito específico na sua casa, e você passou pelas empresas, por N empresas, e passou em momentos específicos em que a empresa X estava num ponto de amadurecimento, a empresa Y estava num outro ponto de amadurecimento, né? Então a experiência que você tem é só sua, só sua. Então espalhe a sua experiência, espalhe a sua experiência, é, porque isso não vai estar em curso, isso não vai estar lá no DevMedia, lá. Isso vai estar, é só você que pode transmitir o que você tem, né? Só você pode transmitir. O resto é achismo. Alguém olhando para você e viu tal lado. Então, diga quem você é, diga o que você acredita. E se por acaso o que for importante para você não mudar, a decisão continua sendo sua, né? De continuar ali, abrindo mão daquilo, ou de buscar alguma coisa mais compatível, né? A gente sempre está procurando algo compatível com a gente, né? Em, em questão de ideias que a gente defende, né? Então, música, um filme, tem tudo algum nível de critério ali que eu não aceito menos que isso, ou eu não aceito diferente daquilo, e isso eu vejo como normal. Isso eu vejo como normal porque a flexibilidade ela não pode ser 100%. Não posso ser flexível a 100% tudo. Porque conforme eu vou filtrando as coisas, né, é porque eu acredito muito naquilo, né? Então a gente não pode ser nem inflexível 100% do tempo e nem flexível 100% do tempo. Então aí é onde os nossos caminhos eles mudam, né? Alguns ficam, alguns vão, né? Algumas coisas mudam ali sem precisar mudar sem a gente precisar mudar de contexto, assim. Então, poxa, entendi que aquilo é importante, então a realidade mudou, né? Então é isso aí. Então eu estou encerrando o vídeo. Como eu disse, conforme eu fui escrevendo esse vídeo, né, a estrutura desse vídeo, eu eu também olhei que eu quero falar sobre dois outros tópicos, né, dois outros assuntos, né, então, pelas minhas anotações que eu tenho agora, então vou fazer mais outros dois vídeos, que vão ser com certeza mais curtos que esse, bem mais curtos, né, mas são também coisas de percepção, né, que não envolvem tantos quesitos quanto esses que eu falei, né, de tempo, passado, presente e futuro, né, parâmetros de qualidade, é, são menos coisas envolvidas, então com certeza o vídeo vai ser mais curto. Reforço que o resultado final que vocês vão ver é uma edição bem simples, né? Mas, como eu disse, a intenção não era gerar discussão sobre tudo que eu falei, era simplesmente deixar registrado
para mim mesmo o que eu encontrei nesse momento da carreira, né? Qual é a minha percepção das coisas até aqui, né? E a pesquisa é o que me motivou de certa forma a fazer esse vídeo por ter tantas coisas a falar, né? Dá para ver pela duração do vídeo aí. Mas para encerrar, eu queria agradecer a todo mundo que respondeu a pesquisa. Obviamente eu não ia expor o nome de nenhum de vocês, né? Mas quero agradecer a todo mundo que respondeu. Foi muito legal. Eu pretendo fazer isso mais vezes no futuro, né? Pretendo fazer isso mais vezes. Todo mundo respondeu também. Quero dizer que todo mundo que eu mandei a pergunta respondeu, então eu tive a resposta de todo mundo. Queria mandar um abraço para todo mundo que respondeu, né? Que eu consultei pessoalmente, eu escolhi realmente pensando em cada pessoa, né? Então não mandei para todo mundo que eu conheço, né? Não foi assim metralhada de pesquisa, né? Foi pessoa a pessoa, né? Então, tipo, eu conversei com cada um separadamente, mandei a pergunta, esperei a pessoa responder e aí sim fui falar com a próxima, né? Até porque por tantos quesitos que envolvem, né? Fatores externos, fatores pessoais, de parâmetros pessoais, né? Então a pergunta acabou ficando meio vaga em certos momentos e eu reformulei a pergunta várias vezes, né? Inclusive no meio do caminho, esse link que vocês têm para ver o repositório foi feito no meio do caminho. A primeira pessoa que recebeu minha pergunta é, respondeu somente através das minhas palavras, sem esse exemplo, né? Então, esse repositório nasceu no meio do caminho justamente para facilitar o entendimento da minha pergunta. Então, queria de novo agradecer todo mundo que respondeu. Um abraço para todo mundo que me respondeu, né? E é isso. A gente se vê aí nos próximos 2 vídeos que eu pretendo lançar. E é isso. Boa semana para todo mundo. Estou gravando isso no domingo. Não sei se vai sair com edição hoje, né? Mas isso também até hoje é o dia que está acabando, né? Os Jogos Paralímpicos, né? Então talvez saia no domingo, mas não saia no domingo que você está imaginando, né? Então hoje é o domingo que passou a cerimônia, né? Então hoje é o dia que eu estou gravando o vídeo. Então boa semana para todo mundo, independente da semana que você esteja vendo esse vídeo, né? Como eu disse, não estou esperando muitos comentários, porque a intenção não é gerar discussão, né? Mas se alguém comentar, eu vou ler e a gente se vê por aí, ok?